Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Então hoje vamos dar continuidade ao material de estudo feito pelo sucessor ao trono de Kyosho, nosso querido Masaki-sama. Hoje está um pouquinho mais extenso, o que eu gostaria de estar lendo junto com todos aqui. Então talvez eu leia um pouco mais, mas vou tentar fazê-lo da melhor maneira possível para que todos consigam manter a atenção, tá bom? Com relação à orientação de Kyosho-sama sobre o Jorei, eu disse o seguinte, então Masaki-sama disse o seguinte: com relação ao Jorei, ele tem orientado que a mão do Jorei não é somente a mão que nós levantamos. Kyosho-sama enfatiza que a mão de Deus existe em nosso interior e que essa é a verdadeira mão do Jorei. Pensa, o que é Jorei? A gente não sempre ensinou o que era o Jorei? Era a forma de quê? De purificar os nossos pecados, nossas máculas, não é isso? Então a luz de Deus está constantemente fazendo esse trabalho de purificar, perdoar e de salvar. Também tem orientado que a luz de Deus já incidiu em todos nós e que Deus está sempre usando nossos sentimentos na obra de salvação. Todo e qualquer sentimento. Sejam quais forem os sentimentos que carregamos conosco, Deus os envolve com sua própria luz e os acolhe em seu paraíso. Kyosho-sama tem dito que isso é o verdadeiro Jorei. A todo momento, Deus está acolhendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sejam eles quais forem, e está sempre nos envolvendo com sua luz e nos acolhendo no seu paraíso. Essa é a obra do Jorei, esse é o verdadeiro Jorei. Quando nós ministramos Jorei, essa mão é a nossa mão ou é a mão de Deus? O que a gente no curso de iniciação sempre ensina para a pessoa? Que tem que tirar força, tem que deixar Deus atuar, que tem que ser Deus é que faz. Não é isso. Não é nada diferente. Então, na verdade, quando levantamos a mão, não é a nossa mão. É Deus que está ali presente. Por isso que a gente não senta. A pessoa, quando senta para ministrar Jorei, aquela pessoa que vai ministrar senta mais afastada da porta, que é o local mais nobre. Por quê? Porque é Deus que está sentado, representando naquele momento. Se a mão de Deus existe, será que existe algum momento em que Deus não ministra Jorei? Será que existe algum momento no mundo em que Deus não está olhando os seus filhos? Será que existe algum momento que Deus não está abençoando a todos nós? Será que existe algum momento em que o amor de Deus não está presente em tudo? Em que essa luz de Deus não está presente em tudo? Eu acho que não. Deus está sempre ministrando Jorei dentro de nós, porque Ele quer acolher o que nós sentimos e o que nós pensamos. Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, Deus quer. E a todo momento Ele está pedindo para nós: dá para mim, entrega para mim. Eu sei que muitas vezes nós fazemos essa prática de conduzir, de entregar os sentimentos, esperando que algo mude, esperando que uma situação se resolva. Mas na verdade não é esse o ponto. Não é resolver a situação, não é? Eu também disse, Deus está administrando Jorei para toda a humanidade sempre. O Jorei era o centro da obra divina de Meishu-sama, o núcleo da salvação. Esse Jorei é constantemente realizado dentro de todas as pessoas. Isso é algo realmente gratificante e magnífico. Kyosho-sama tem nos orientado que o Jorei de Deus acontece no interior de cada um de nós,
mesmo que não consigamos levantar a mão, e que nós, através de nossos pensamentos e sentimentos, o sonem, conseguimos servir nessa obra, ou seja, que conseguimos servir na sagrada obra de salvação ao oferecermos a Deus inúmeros pensamentos e sentimentos humanos. Vou falar um pouquinho de Meisama. Lembram a mãe do reverendo Smatanabe? Tem aquela história, que o reverendo Katsuchi Watanabe, ela estava doente e o reverendo Smatanabe, ela veio a fazer a passagem, faleceu. Então o reverendo Tetsu Watanabe, o pai do reverendo Tetsu Watanabe, o reverendo Katsuchi Watanabe, então comunicou a Meishu-sama que ela havia falecido. Quando esse comunicado chegou a Meishu-sama, Meishu-sama disse que ela não poderia falecer. E naquele exato momento, ela voltou e, não vou dizer renasceu, ela ressuscitou. Esse, inclusive, eu acredito até no livro do reverendo Smatanabe, essa experiência. Só que eu pergunto, naquele momento, Meishu-sama levantou a mão? Naquele momento, Meishu-sama não levantou a mão. O que será que Meishu-sama fez? Será que Meishu-sama não ligou o coração dele a Deus? Será que Meishu-sama não fez a prática através do sonem? Eu tenho plena convicção que sim. Existem pessoas que aceitam naturalmente as palavras de Kyosho-sama relacionadas ao Jorei. Mas há também pessoas que as rejeitam. Também há casos em que ouço pessoas dizendo: Kyosho-sama nega o ato de levantar a mão para a prática do Jorei, que é o mais importante para um seguidor de Meishu-sama. Qual é a relação entre sonem e Jorei? Nada mudou mesmo entregando meus sentimentos e pensamentos. E o verdadeiro Jorei é aquele com a qual levantamos a mão para praticá-lo. Esse é o único meio para salvar as pessoas. Lembre-se, o Meishu-sama estava numa cidade diferente da mãe do reverendo Smatanabe. Não estava perto, hein? Será que, na verdade, cada um de nós não possuía, por menor que fossem, sentimentos e pensamentos semelhantes? De querer negar essa maneira que Kyosho-sama está falando sobre o Jorei? Masaki-sama disse: eu também não sou exceção. Quero, portanto, pedir profundas desculpas a Kyosho-sama. Eu também, as primeiras vezes também foi difícil. Pelas ideias, as ideias que a gente tem, as nossas ideias pré-concebidas, as nossas ideias que são tão difíceis da gente se transformar e mudar. Como mencionei acima, atualmente não é recomendado ter contato social devido ao impacto causado pela disseminação do novo coronavírus, algo que envolveu o mundo inteiro. A distância entre uma pessoa e a outra é de no mínimo 2 metros. Se negássemos as palavras de Kyosho-sama e apresentássemos argumentos de que o verdadeiro Jorei é aquele pela qual levantamos a mão para praticá-lo, crentes de que é esse Jorei que levará à salvação à humanidade, então, será que nós não teríamos agora que nos erguer, ignorar as medidas que impedem o contato social e exterminarmos esse vírus através dos milagres do Jorei? Não seria exatamente agora o momento de manifestarmos concretamente o sentimento que tínhamos de ser contra as palavras de Kyosho-sama? É ideal, não é? Eu sei que uma das pessoas que
criticaram, né, o próprio Kyosho Sama por causa disso. Hoje estão fazendo jorei pela internet. Mas peraí, não era jorei, não tinha que ser pessoa com pessoa? Em outras palavras, já que frequentemente praticamos o jorei a uma distância de aproximadamente 1 metro, diríamos agora que ele pode ser praticado a 2 metros de distância? Porque se era 1 metro, será que pode 2 agora? Agora pode pela internet? Nesse caso, será que conseguiríamos afirmar que a força do jorei diminui pela metade porque a distância ao praticá-lo é o dobro do habitual? Pensemos então, isso significa que a força do jorei diminui ainda mais se a distância for de 3 metros? Será que a força diminui conforme a distância aumentar para 4 ou 5 metros? Lembra quando eu falava que o jorei é como se fosse uma lanterna? Quando chega mais perto, está mais quente, está mais forte. Quando vai afastando, abrange o raio, mas ao mesmo tempo também diminui a intensidade. Será que é isso? Ou estando dentro de um mesmo recinto, será que a força do jorei é a mesma, independentemente da distância? E será que ela diminui ao estarmos em recintos distintos? Ou se for na mesma residência, não muda? Será que a luz do jorei não chega até a casa do vizinho? Será que a luz de Deus não chega até o bairro, cidade, estado ou país vizinho? Será que ela não chega até uma pessoa do outro lado do planeta? Caso a luz chegue, seria então suficiente ficarmos sozinhos, dentro do próprio quarto, com a mão levantada, ministrando o jorei em todas as direções? Creio ser necessário pensarmos bastante acerca do que significa levantar a mão. Muitos dos milagres em que Jesus fez e estão relatados na Bíblia, muitos dos milagres de Meishu Sama, sim foram através da imposição das mãos. Mas nós não podemos nos esquecer que muitos desses milagres, a grande maioria, na verdade, não foram através da imposição das mãos. Além disso, se essa situação com restrições quanto à realização de reuniões e ao contato social continuar por 1 ano, nós vamos dizer: a obra do jorei de Meishu Sama parou durante 1 ano. E o que diríamos se essa situação continuar por 2 ou 3 anos? Não vai mais poder ministrar jorei para outras pessoas? O só jorei fraquinho, que tem 2 metros de distância ou 3 metros? Será que por causa disso a luz e a intensidade de jorei seria menor? Mesmo com o fim do problema causado pelo novo coronavírus, pode acontecer que no futuro próximo, outro tipo de vírus ou outras eventualidades venham a gerar restrições quanto ao contato social. Nesse caso, será que diríamos: não conseguiremos realizar a obra do jorei? Será que a preciosa obra do jorei de Meishu Sama é tão pequena assim que não consegue ser realizada devido às restrições no campo de ação do ser humano? Nós que estamos sob a liderança de Kyosho Sama, somos capazes de afirmar claramente: não, absolutamente não. Afinal de contas, Kyosho Sama está nos mostrando que a verdadeira mão do jorei é a sagrada mão de Deus que existe dentro de cada um de nós, e que essa obra do jorei de Deus não para por 1 segundo sequer. Hoje eu paro o estudo por aqui, que não vai dar mais tempo, mas na verdade eu gostaria que todos nós aprofundássemos sobre esses pontos. É de vital importância que a gente busque absorver, entender, abrir os nossos corações para uma obra do jorei muito mais abrangente. Não é uma obra do jorei mais limitada como foi até agora. Aqui nos Estados Unidos, anos atrás, já se falava de Sonen, de jorei.
Só que isso não foi permitido, vamos dizer assim, naquela época. E hoje em dia a gente chega à época, realmente, de levar a obra do Jorei para toda a humanidade daquela maneira que Meixo Sama queria. Amanhã nós vamos continuar estudando, vamos falar um pouquinho sobre o diário de um reverendo que serviu ao lado de Meixo Sama, e nós vamos poder aprender muito mais com isso também. Que a luz de Deus, através do Messias, que é o Meixo Sama, possa estar sempre presente dentro de vocês, e que a glória de Deus esteja sempre presente em vossas vidas também. Uma ótima terça-feira e até amanhã. Continuamos com o nosso estudo e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Por favor. Muito obrigado.